E aí, galera, prazer enorme começar agora com vocês um bloco de conteúdos que tem sido recorrente para concursos na área educacional. Nós vamos falar sobre as teorias pedagógicas. Isso cai ou não cai em prova, pessoal? Despenca. Você precisa saber o que significa isso, quais são as principais teorias pedagógicas, quais são as características inerentes a cada uma e as diferenças entre elas. Combinado? Para isso, é claro que nós vamos trabalhar com dicas essenciais para que você consiga diferenciá-las e vamos realizar várias questões. Fechado? Ah, claro, se você ainda não me conhece, eu sou a professora Charlene Rodrigues, professora de Conhecimentos Pedagógicos e faço parte aqui da equipe do Grão Online que está trilhando juntinho com você, ok? Rumo à sua aprovação. Fechado? Então fica de olho na telinha e vem comigo. Olha lá, nós vamos falar sobre as teorias pedagógicas. Deixa eu só aproveitar e colocar aqui para você o meu contato. Caso você queira tirar alguma dúvida, pedir materiais, sugestões, aqui ó, charleneeducadora@gmail.com é o meu e-mail. Ou ainda pode acessar lá a fanpage Charlene Rodrigues pedagogia, tá bom? Qualquer coisa me aciona que nós vamos trocando aí figurinhas rumo à sua aprovação. Olha lá vamos nós. Pessoal, teorias da aprendizagem, o que significa isso? Pensa, nós estamos falando de teorias vinculadas à aprendizagem, ou seja, são teorias, bases, posso inclusive colocar assim, ó, né, envolve bases de sustentação, envolve as bases teóricas que vão sustentar, que vão defender aí, que vão apresentar N estratégias, N possibilidades vinculadas à construção da aprendizagem, ou seja, que envolve o processo de ensino e aprendizagem. Se liga, isso aqui é fundamental porque você deve lembrar de um cara conhecido como Libânio, que é super cobrado em prova. Ele diz e afirma que o processo de ensino é o objeto de estudo da didática, galera. Olha aqui, ó, o processo de ensino é o objeto de estudo da didática. Logo, diz para mim, quando nós pensamos em processo de ensino e aprendizagem, você sabe que isso aqui é o foco ao vincularmos as instituições de ensino, as escolas, as ações pedagógicas, as ações, intervenções, mediações docentes nesse universo, porque a meta é que o educando construa cada vez mais um processo de ensino e aprendizagem qualitativo, um processo de ensino e aprendizagem significativo, ok? E isso aqui está, digamos assim, que amparado na abordagem pedagógica, na teoria ou nas teorias, por exemplo, que essa instituição defende. Eu posso chamar de teorias da aprendizagem, eu posso vincular isso também às teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, assim como posso associar isso às abordagens pedagógicas desenvolvidas pelas instituições de ensino, ou seja, pelas escolas. Portanto, ao pensarmos as teorias da aprendizagem, ok? Ou das aprendizagens, é importante que você entenda que isso perpassa toda a dinâmica que envolve a ação de ensinar e aprender. Porque, como eu coloquei aqui para vocês, envolve o processo de ensino e aprendizagem, né?
que ocorre nessa dinâmica da escola, da instituição de ensino, e envolve todos os sujeitos que estão inseridos nesse processo. Temos aí um pressuposto básico que nós precisamos considerar, que está vinculado à evolução cognitiva do homem, porque aqui, ao falarmos a teoria da aprendizagem, nós vamos vincular isso sim à construção do conhecimento, à dimensão cognitiva, tá bom? Porque envolve essa assimilação, envolve essa percepção em relação ao desenvolvimento do homem quanto ao conhecimento, tudo bem? Deixa eu fazer um parênteses para você, vem comigo. Se liga, vou te dar uma dica que tem também despencado aí nas provas vinculadas à carreira pedagógica. Quando nós falamos em teorias da aprendizagem, é claro que nós temos teorias com características muito específicas e daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Mas hoje nós defendemos uma educação que seja amparada, respaldada, ok? Em tudo aquilo que favorece as múltiplas dimensões, que favorece o desenvolvimento do educando em suas múltiplas dimensões, desenvolvimento pleno, desenvolvimento integral, ou seja, nós não vamos caminhar de maneira restrita no campo cognitivo, ou afetivo, ou social, ou físico, mas vamos articular essas diversas dimensões em prol do desenvolvimento dos nossos educandos. Pessoal, isso está na LDB, na Lei Diretriz e Base de Educação Nacional, isso está nas diretrizes curriculares nacionais, isso hoje é amparado pela legislação educacional. Portanto, cuidado, se a banca colocar algo muito específico, direcionado, restringindo, limitando, leia com carinho essa questão, veja o que o enunciado te diz, para que não tenha ali nenhuma armadilha que possa atrapalhar aí o teu percurso. Fechado? Combinado? Então, vem comigo. Olha lá. Então, você já sabe que, claro, que isso caminha com a evolução cognitiva do homem, ok? E essas teorias da aprendizagem, elas tentam explicar essa relação entre conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. Aquele conhecimento já adquirido, por exemplo, não é? E os novos conhecimentos que serão assimilados de acordo com o contexto, a realidade, o meio em que esses sujeitos estão inseridos. Cuidado, estou falando de uma maneira ampla, geral, sobre o que é ou o que são as teorias da aprendizagem. E elas também podem ser citadas como teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, tá bom? Porque perpassa, sim, o desenvolvimento dos nossos educandos. Essas teorias, elas expressam aí diversas possibilidades do processo de ensino e aprendizagem. Lembrando, Libânio disse que o processo de ensino corresponde ao quê, pessoal? O processo de ensino e aprendizagem corresponde a um objeto de estudo da didática, que é um ramo da pedagogia, tá bom? Então, falou em processo de ensino e aprendizagem, isso aqui é vital, é importantíssimo, porque o educando, ele comparece, digamos assim, né, ao acessar as instituições de ensino, ao perpassar aí todo o planejamento, professores, intervenções, mediações que acontecem nesse universo escolar, ele tem a oportunidade de desenvolver-se, de construir novas aprendizagens. Ele se encontra em pleno processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, temos alguns tópicos chaves para que você entenda a lógica, o porquê das teorias da aprendizagem e do desenvolvimento. Falando nisso, ainda detalhando outros aspectos que são apresentados para efeitos de prova, olha o que nós temos aí. Eu disse a vocês, essas teorias da aprendizagem, elas expressam aí diversas possibilidades de processo de ensino e aprendizagem, certo? Repetindo, e vou colocar aqui, olha, destacando para que você não esqueça, envolve N possibilidades para que ocorra a construção de novos conhecimentos, por exemplo, para que ocorra a assimilação, ok? Para que esse educando se constitua aí de maneira plena e integral, especialmente na perspectiva moderna, na perspectiva atual. E isso tudo está amparado no que nós chamamos de LDB,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também nas diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, certinho? Mas ao falarmos desse processo de ensino e aprendizagem, que aqui eu coloquei, ó, de P, né? Ó, PEA. Isso aqui significa o quê, galera? Processo de ensino e aprendizagem. É importante que você compreenda que isso é o foco, ok? Que isso aqui perpassa toda a organização das instituições de ensino, das escolas e requer ação e intervenção pedagógica, ação docente. Agora, olha só, quando nós tratamos disso vinculado aí à teoria da aprendizagem, lembre-se que necessariamente esse processo de ensino e aprendizagem está vinculado ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento desse educando enquanto sujeito, ok? Enquanto sujeito de direitos, enquanto sujeito de deveres, olha lá, enquanto sujeito que se encontra em pleno processo de constituição e formação, ou ainda de desenvolvimento, não é? Ó, de formação, constituição, ou ainda desenvolvimento, tudo bem? Ou seja, ao tratarmos disso aqui, vamos vincular atualmente ao desenvolvimento, o que eu disse a vocês? Ao desenvolvimento pleno do educando em suas múltiplas dimensões. Olha lá, cognitiva, afetiva, física, emocional, entre tantas outras mais, certo? Agora, onde a teoria da aprendizagem encontra respaldo quanto ao desenvolvimento humano? Pessoal, é muito simples isso aqui, porque ao falarmos das teorias da aprendizagem, do desenvolvimento humano, né, ambas irão relacionar-se, porque a meta, lembra, é favorecer esse desenvolvimento pleno aí do educando enquanto sujeito. E aí nós temos as principais teorias do desenvolvimento, que envolvem algumas abordagens, inclusive. E ao falarmos dessas teorias do desenvolvimento, é importante que você compreenda, tá? Que isso estará vinculado a algumas abordagens. Qual é a relação? Onde elas se complementam? Quais são as características? No entanto, estarão também diretamente vinculadas ao papel do professor e da escola na formação desse educando presente nessa instituição de ensino. Então, olha o ciclo, certo? Essas teorias necessariamente perpassam a ação, não é? Ao papel desse professor em relação a esses sujeitos na instituição de ensino, certinho? Claro que também envolve aí os resultados dessa aprendizagem, porque está diretamente vinculada à perspectiva pedagógica, à abordagem, à teoria da aprendizagem, do desenvolvimento, entre outras mais. Em síntese, tudo isso aqui que nós falamos, todas essas teorias, elas sempre vão representar algumas possibilidades ou amplas, diversas possibilidades quanto à construção de novos conhecimentos, quanto ao processo de ensino e aprendizagem. Isso aqui envolve o contexto, não é? Histórico de evolução e desenvolvimento de tais teorias. Isso aqui envolve toda a evolução quanto à perspectiva histórica mesmo, de conquistas no âmbito educacional e tantos outros mais aspectos. Portanto, ao falarmos das teorias, lembre-se que perpassa necessariamente essas possibilidades em relação ao processo de ensino e aprendizagem, ok? Olha lá. Falando aí das principais teorias do desenvolvimento, nós podemos e devemos citar, pessoal, aí algumas, dentre elas, o inatismo,
Vamos trocar aqui a cor da caneta. O inatismo, que já já eu vou detalhar para vocês. O ambientalismo. Também vamos falar sobre isso durante as nossas aulas. O comportamentalismo. O interacionismo. Ok? São alguns dos tópicos que nós iremos tratar aí no decorrer dos nossos blocos de estudos. Pessoal, inatismo. O que significa isso? Preste atenção, porque o inatismo, ele abrange aí uma ideia e que esse indivíduo, ele já nasce com todo o conhecimento, que esse indivíduo já nasce com capacidades básicas inerentes ao seu desenvolvimento, que já possui qualidades básicas que são inerentes ao seu desenvolvimento. Como assim, professora Charlene? É isso mesmo. Ao falarmos do inatismo, preste atenção. Acredita-se que o conhecimento de indivíduo é uma característica inata, galera. Ok? É isso. Quando nós falamos sobre isso, eu posso afirmar, tá bom? Que o conceito de conhecimento adquirido por meio do que é aprendido e obtido por vivências e experiências das relações humanas são inexistentes. Por quê? Porque esse indivíduo, ele já nasce pronto. Ele já nasce, digamos assim, preparado, né? Ele já nasce, quando nós afirmamos lá, com caráter inato mesmo, certo? Por quê? E aí eu vou colocar aqui do ladinho para você. Porque acredita-se, ok? Que o conhecimento de um indivíduo, preste atenção, ele, ao nascer com tais características inatas, ele já nasce pronto, preparado, já descarta então a possibilidade de aperfeiçoamento. Olha aqui, descarta-se a possibilidade de aperfeiçoamento, porque ele já nasce pronto. Isso envolve características hereditárias. Isso envolve, ok? Essas ideias inatistas. Lembrando que o inatismo também pode ser vinculado aqui a essa expressão, ó, a priorismo. Falou em apriorismo, você já sabe que nós estamos falando aí do inatismo, tudo bem? Então, se liga nisso. Vai lá, marca aqui, ó, um asterisco, porque isso são afirmações recorrentes em provas, tá? Então, falou em inatismo, você já sabe, né? Parte da ideia de que o indivíduo, que esse sujeito, ele já nasce com todo o conhecimento, já nasce pronto, já nasce preparado. Por que, professora? Vamos detalhar um pouquinho mais esses aspectos, tá bom? Olha aqui, porque essa é a ideia-chave, primordial, é a âncora de sustentação do inatismo, certo? Quando nós falávamos aqui, pessoal, o conceito de conhecimento adquirido por meio do que é aprendido e obtido de vivências, experiências e relações humanas, torna-se inexistente. No inatismo, não acredita-se na influência do meio, ok? Então, presta atenção, ó, não há a influência do meio na formação do sujeito, porque ele já nasce o quê? Pronto, preparado. Ele já nasce com todo o conhecimento e as qualidades inerentes ao seu desenvolvimento, certinho? E por que isso? Porque essa abordagem, ela defende, então, que essas qualidades são transmitidas por meio aí de uma herança genética. Ou seja, pessoal, de pai para filho, de geração para geração, certinho? Logo, não há possibilidades para que a pessoa se desenvolva, aperfeiçoe aí os seus conhecimentos, porque esses já são inerentes a ela. Entendem isso? Se ele já nasce pronto, não há possibilidade. Se a sua banca afirmar que o inatismo
perpassa, então, a própria ideia de fracasso escolar, você pode afirmar que sim. Por quê? O inatismo pode ser associado à ideia de fracasso escolar, uma vez que parte-se da ideia que aquele sujeito, né, ele possui toda uma herança genética de pai para filho, tá? Então, se ele tem uma tendência ao fracasso, por exemplo, isso será o quê? Genético. Isso já faz parte dele, da formação dele, enquanto sujeito e indivíduo. Então, ao falarmos do apriorismo ou inatismo, você já sabe que isso pode sim ser vinculado à ideia de fracasso escolar, certinho? Marca aí esses tópicos porque eles são importantes para a sua prova. Coloca aí, ó, prova. E isso são as características chaves que são cobradas no ato aí de analisar as questões e os enunciados. Inatismo, o sujeito já nasce pronto, já nasce preparado, ok? E envolve o conceito de herança genética. Trouxe outras afirmações também associadas às provas e provas em diversas bancas, tá? Olha lá, é importante destacar, pessoal, é importante ressaltar que a corrente inatista ela não é mais utilizada nas práticas educativas, pois se consideram aí inúmeros outros elementos dentro desse processo de construção do conhecimento quanto ao desenvolvimento dos indivíduos. Como assim, pessoal? Vem cá, vem cá, vem cá. É simples. Hoje, o que eu disse para vocês? A LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, as diretrizes curriculares nacionais, né, a legislação educacional, ela já abrange uma série de perspectivas vinculadas ao desenvolvimento pleno integral dos nossos educandos, a construção de práticas educativas, práticas qualitativas, práticas significativas que favoreçam esse desenvolvimento pleno do educando, como sujeito, na perspectiva do todo. Logo, parte-se da ideia, por exemplo, da influência do meio para a formação, para o desenvolvimento desse educando, para a construção de novos conhecimentos e novas aprendizagens. Perfeito? Porque precisa se considerar a história de vida, o meio em que esse educando está inserido, não é? As demandas apresentadas pela comunidade escolar, pela comunidade pedagógica, para daí sim organizar, planejar as práticas educativas que serão desenvolvidas nas escolas, nas instituições de ensino, para organizar todo o trabalho pedagógico que será vivenciado ali por esses sujeitos no decorrer de todo o processo letivo. Ou seja, gente, é claro que nós podemos sim afirmar, e a banca é muito sábia quando ela apresenta tópicos nesse sentido, que o inatismo ele pode sim favorecer aí, né, aspectos vinculados ao fracasso escolar. Podemos sim afirmar que não é mais utilizado, ok? Porque hoje nós temos outra perspectiva, inclusive no âmbito legal, no âmbito da legislação educacional, como a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a LDB, né? 9394 barra, diz pra mim, 96, tá bom? Então, vem comigo. Ok, coloque aí uma observação e escreva prova, tá bom? Fique atento que essa questão aqui, essa é um tipo das afirmações que podem ser apresentadas aí para você. Olha que interessante. Percebe-se que o professor terá pouca influência dentro do processo de desenvolvimento, uma vez que esse sujeito ele já estará pronto, né? E eu posso vincular isso aqui ao conceito de determinismo genético, por exemplo. Tá bom? Porque tem toda essa questão hereditária, né? Toda essa questão que repassa-se aí de gerações para gerações, de pai para filho, ok? Olha lá, ou seja, ao educador restará apenas trazer à consciência os processos internos, ou ainda possibilitar que o indivíduo ele exponha tudo aquilo que já possui internamente. Lembre-se, aqui parte-se da ideia da corrente inatista
de que o meio não interfere na formação desses sujeitos, porque ele já nasce sim, pronto, preparado. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, pega o seu marca-texto, já destaca aí essas afirmações para efeitos de prova, porque isso aqui é o que geralmente faz a diferença lá em relação aos candidatos ao lidar com questões vinculadas às teorias pedagógicas, ok? Perfeito. Porque aí muitos questionam, mas o professor terá pouca influência? Sim, porque aqui nós estamos tratando do inatismo. Ok? Ótimo. Olha lá. Então, temos sim algumas teorias, e dentre essas principais teorias, eu fiz ainda um link aqui para vocês em relação às teorias da psicologia do desenvolvimento, tá bom? Porque isso também pode cair assim na tua prova. Isso pode ser vinculado às bases, por exemplo, psicológicas da aprendizagem. Por isso, eu só destaquei para que você associe isso. Entenda que ao falarmos do inatismo, nós estamos falando do apriorismo. Ao falarmos do ambientalismo, estamos vinculando sim isso ao empirismo. Vamos detalhar isso durante as nossas aulas. O behaviorismo, lembra lá de Skinner? Isso mesmo, está atrelado aí ao comportamentalismo, ok? O interacionismo, né? Quando envolve as interações, e aí a gente pode tratar das interações com sujeitos que perpassam esses espaços, as interações com o meio e com relação ao contexto que esse educando está inserido, entre outros aspectos. Isso aqui cai em prova por demais. Falou na teoria interacionista, são as teorias mais recorrentes hoje nas práticas de ensino, nas práticas pedagógicas, ok? Coloca aí do ladinho, ó, nas práticas de ensino que são desenvolvidas nas instituições, nas nossas escolas. Então, se liga, porque cai sim em prova. E vou apresentar para vocês características em relação a Gestalt e em relação ao humanismo, tá? Costuma se cobrar mais em provas, ó, aqui, as 4 teorias que acabei de citar para vocês. Agora é importante que você saiba, né? O que é aí a Gestalt, o que é o humanismo, como é que essas teorias estão relacionadas com a aprendizagem, ok? Inatismo, galera, inatismo. Nós falávamos sobre isso. Eu quero muito que você marque, eu fiz aqui propositalmente para você, ó, esse slide e leve essas informações para a sua prova. Repetir, porque eu quero que você entenda que aqui nós temos características chaves, fundamentais, temos afirmações que podem fazer a diferença aí quanto ao gabarito das questões, porque daí você vai gabaritar todas as questões, será aprovado entre os primeiros colocados. É ou não é? É, eu tenho certeza disso. Eu acredito nisso e preciso que você acredite também e continue estudando aqui com a nossa equipe do Grão Online. Lembrando que esse sujeito, que esse indivíduo, ele já nasce nessa perspectiva inatista com todo o conhecimento, não é? Com todas as qualidades e capacidades básicas, essenciais, quanto ao seu desenvolvimento, tá bom? Combinado? Então, vem cá. Quando você lê qualquer coisa que diga, podemos afirmar que na corrente inatista o meio influencia o desenvolvimento do educando, favorece a construção de novas aprendizagens, você já sabe, essa questão estará o quê? Erradíssima. Por quê? Porque no inatismo, esse educando, esse sujeito já nasce pronto, preparado, porque nós trabalhamos com determinismo genético, não é? Trabalhamos aí de características que são repassadas de gerações para gerações, tá bom? Então, fique atento com essa herança genética, porque isso também costuma ser citado aí pelas diversas bancas ao cobrar essa teoria. Faz o seguinte, toma aquele suco, toma aquela água, porque eu já estarei de volta para falarmos mais um pouquinho sobre as teorias pedagógicas, ó. Beijo grande, até daqui a pouquinho.